Neste ano, o presidente do Brasil visitou 26 países e ficou 62 dias fora. 2 meses. No balanço, essa política externa viajante parece ter gerado mais desgaste que ganhos. Em Buenos Aires, agora, em entrevista à Rádio Mitre, Bolsonaro criticou as excursões internacionais de Lula, dizendo que, se voltar a ser presidente, vai nomeá-lo ministro do Turismo. Deve ser difícil para Lula engolir a ironia, que leva a uma inspeção de bagagem de política externa em tanta viagem. A primeira observação é sobre a opção preferencial por governos autoritários. Países em que o arbítrio abafou a democracia. Houve apoio explícito a esses governos e seus sistemas políticos, por parte do presidente do Brasil. A argumentação do presidente Lula sobre a China e a Venezuela, por exemplo, nem sequer é compreendida pelo seu próprio público. Vocês lembram que lá na China ele disse: não, o sistema chinês é que é bom, porque o governo manda e todo mundo cumpre. É um governo que tem força, né? Arbítrio, autoritário. E Venezuela a mesma coisa, né? Venezuela tem democracia, tem direitos humanos, né? Cuba, não, Cuba, liberdade. Silêncio sobre Nicarágua, prisão de padres, expulsão de freiras, prisão de competidor. O sujeito é candidato à presidência da República para competir com Ortega e é preso, né? Bom, e tudo isso sem resultados práticos. O investimento estrangeiro em setores produtivos no Brasil caiu 23% até outubro, comparando com os 10 primeiros meses do ano passado. Com 2 meses de governo, Lula já criava tensão com o mais tradicional parceiro do Brasil, os Estados Unidos, ao autorizar que 2 navios de guerra iranianos, uma fragata e um porta-helicópteros imenso, fossem acolhidos no porto do Rio de Janeiro. Washington recomendara que não os acolhesse, argumentando que se tratam de navios que facilitaram o terrorismo e tiveram sanções da ONU, pois Lula os recebeu às vésperas de visita oficial à Casa Branca. Como nós sabemos, o Irã é parte do eixo do mal, né? Segundo o governo americano. E Lula também contraria os Estados Unidos nas posições em relação a Cuba, Nicarágua e Venezuela. Regimes que ele apoia, com os quais ele concorda sob o pretexto, o eufemismo, a desculpa de que é não intervenção nos assuntos internos dos outros países. Em maio, em Brasília, tentou limpar a imagem de Maduro na reunião de presidentes sul-americanos. Falou em democracia relativa e em defesa dos direitos humanos no governo Maduro. Irritou até o socialista do Chile, presidente Gabriel Boric. 1 mês antes, havia sugerido que a Ucrânia cedesse a Crimeia para a Rússia para acabar com a guerra. Por meia dúzia de vezes, defendeu uma governança global para cuidar da Amazônia, arrepiando os nacionalistas aqui no Brasil. Provocou arrepios também nos que prezam a representação popular, porque pregou uma ordem supranacional para cuidar principalmente do clima, para que os acordos e tratados internacionais se imponham a decisões dos congressos nacionais.
é a ideia da nova ordem mundial. O raciocínio é esse. Eu fiquei ouvindo bem o discurso, né? Ele disse que não adianta fazer reunião de COP, reunião do clima, depois vai para o Congresso do país, o Congresso não aprova nada. Ou nem examina o tratado, ele fica parado, não entra em vigor, porque a Constituição diz que todos os tratados brasileiros, compromissos que o Brasil assume na comunidade internacional, têm que ser aprovados, obviamente, pelos representantes do povo brasileiro. Não adianta um presidente chegar lá, assinar, entrega a Amazônia e a Amazônia está entregue. Não. Tem que passar pelo Congresso dos Representantes do Povo. Está certa a Constituição, óbvio. Depois do ataque terrorista do Hamas, o governo brasileiro mostrou a mesma hesitação que agora demonstra ante as ameaças de Maduro contra a Guiana. O presidente falou de novo, toda hora fala que tem que haver cessar-fogo na faixa de Gaza. Ou seja, Israel para e daqui a pouco o Hamas vai lá e ataca de novo. Né? Cessar-fogo é favorecer ao Hamas. Fica fácil perceber que o presidente não consegue esconder suas simpatias. E as ameaças, e a Europa, principalmente a França, do Macron, descobre agora que o Brasil tem um presidente que não condena agressores. Lá na Europa tem os jornalistas brasileiros, apoiadores de Lula, fizeram uma bela imagem de Lula na Europa, sem a menor dúvida. Só que agora, na prática, está aparecendo a realidade. Com isso, o acordo Mercosul-União Europeia vai para o ralo. Com Milei, o Mercosul, pelo jeito, vai estagnar. Lula mandou marqueteiros para impedir a vitória de Milei. Fato que o vencedor não vai esquecer. E não terá diálogo descontraído com os presidentes do Paraguai, Uruguai e Argentina. A vizinhança toda, certamente, esperava uma ação decisiva de Lula para esfriar as fanfarronices de Maduro. Mas o que se vê é uma reação pastosa, sem assumir a responsabilidade de quem tem crédito com o vizinho belicoso. Último parágrafo. Os áulicos propagaram que Lula podia mediar o conflito Rússia-Ucrânia, que poderia mediar a libertação dos reféns do Hamas, ajudar na questão Israel-Palestina. Tudo isso está longe, fica fácil de esquecer sem cobrar resultados. Aí fica o rótulo de pacificador. Só que agora a questão está aqui, bem do lado do Brasil, na fronteira norte. E Lula, em vez de ir pessoalmente a São Vicente e pôr Maduro contra a parede, manda Celso Amorim como observador. E aí, na prática, os americanos são práticos, a dissuasão virá dos americanos. Os americanos é que vão fazer Maduro parar. E o Brasil vai ficar esperando a oportunidade passar.